Sejam bem-vindos a Porto Alegre para a jornada de todas as decisões do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. É a 28ª edição da mítica Baja Portugal 500. Porto Alegre fica situada entre a planície e a montanha, enquadrada pelo Parque Natural da Serra de São Lamede e goza de uma enorme riqueza cultural, paisagística e gastronómica. Para além das suas paisagens, destaque para o triângulo turístico composto por Porto Alegre, Marvão e Castelo de Vide, onde a oferta turística é de valor inigualável. Líder do campeonato, à partida para a última e derradeira jornada do Nacional, Ricardo, porém, apostou forte para a Baja Porto Alegre. O piloto de Leiria decidiu enfrentar a ronda final da temporada aos comandos de um Mini All for Racing da equipa alemã X-Ride, o que para o jovem piloto de 25 anos de idade tinha um significado adicional, visto a X-Ride ser uma equipa de topo a nível mundial. Apesar de tudo, porém não se mostrava nervoso pela responsabilidade assumida. Uma pessoa pensa sempre, se adapta, se o estilo de condução que tem consegue ser rápido com o carro. Esses fatores uma pessoa são sempre ponderantes e uma pessoa imagina sempre. Agora, não sinto um nervosismo adicional devido a isso. Consciente da experiência inigualável que iria ter ao volante de um Mini da X-Racing, o comandante do campeonato não escondia a ambição de conquistar o título de campeão. Desde o momento em que as coisas se encaminharam para tal, uma pessoa passa algumas horas a pensar e o que é que pode fazer para melhorar e para que esse objetivo seja concretizado em pleno. Agora também o foco é esse, sem dúvida, mas não focar em demasia para também não criar uma pressão externa em mim, em que modo é que isso influencia negativamente o resultado e a minha condução. A Baja Porto Alegre 500, organizada pelo ACP há 28 anos, que assentou a Reais na cidade do Alto Alentejo, um local de excelência para a realização de uma prova de grande nível e que, mais uma vez, este ano encerrava as contas do Campeonato Nacional e também da Taça do Mundo todo o terreno. A jogar em casa, Nuno Matos sabia que a prova seria difícil, mas mantinha o objetivo de lutar por um lugar cimeiro na classificação. Nos últimos anos ficámos, nos últimos 3 anos, sempre no top 5. Este ano a armada é maior, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Também o fator de partirmos mais atrás, vamos encontrar a pista mais degradada, seja como for, prontos para dar o melhor. Por seu lado, João Belo, depois das alterações efetuadas ao Opel Astra, mostrava-se bastante motivado para alcançar um bom resultado. Nós estamos motivadíssimos, o carro está fantástico, fizemos uma série de alterações agora, enfim, evoluções que o carro precisava, nomeadamente ao nível da travagem, e agora, enfim, estamos motivadíssimos e vamos dar tudo por tudo nesta última corrida. Rui Sousa, conhecedor das dificuldades desta Baja de Porto Alegre, lembrava antes da prova que as alterações realizadas ao seu carro deixavam-no otimista face ao desfecho da corrida. A sorte não nos tem favorecido e as coisas não têm corrido bem nas últimas corridas. No entanto, estou otimista que aquilo que fizemos no motor e na eletrónica está um pouco um furinho acima e aqui poderá ter um andamento um pouco mais vivo. Espero que tudo corra bem, que tudo se aguente. Já Hélder Oliveira voltava a alinhar ao volante de Pierres. Era mais um teste para o carro das duas rodas motrizes. O piloto Parcelo estava motivado devido à previsão das condições meteorológicas. A melhor notícia que podíamos ter para esta prova no nosso carro é o tempo, não é? Portanto, o facto de não estar a chover e não encontrarmos muita lama no caminho, para nós é uma excelente notícia, dado que corremos num tração às duas. Por seu lado, Miguel Barbosa, candidato ao título de campeão nacional, lembrava que a prova contava com uma excelente lista de inscritos, mas que apesar disso estava preparado para lutar pela vitória. Vamos fazer a nossa prova como sempre fazemos, estamos preparados na máxima força, estamos bastante motivados, sabemos que temos que atacar, é isso que temos feito nas outras provas todas as provas que terminamos vencemos e é isso que queremos fazer aqui, sabemos da dureza da prova, da dificuldade da prova, temos de ter isso em conta, obviamente que o nosso objetivo é lutar pelo Campeonato Nacional, mas penso que também seria muito interessante estarmos ali no pódio da prova internacional, com os pilotos estrangeiros que cá estão. Penso que isso será possível e esse é o nosso objetivo. O líder do campeonato, Ricardo, porém, lembrava também que a sua aposta para esta derradeira prova da temporada passava única e exclusivamente pela vitória. Vai ser um Ricardo, porém, competitivo, decidido a atacar, só a vitória nos interessa. O nosso objetivo é sermos campeões, portanto não temos outra forma de ver o Porto Alegre.
Com as contas do Campeonato Nacional e da Taça do Mundo para acertar na última prova de ambos os calendários, a expectativa criada em torno da Baja de Porto Alegre era bastante elevada. Entre os estrangeiros que participavam na derradeira jornada da Taça do Mundo e os muitos portugueses que vinham acertar as contas do Campeonato Nacional, voltava a destacar-se a formação formada por Manuel Melo Breiner, Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e pelo Secretário de Estado do Desporto, Emílio Guerreiro. Depois da presença na Idanha Nova, o Presidente da Federação e o Secretário de Estado voltavam a apostar na promoção da campanha Dê Sangue, Salve Vidas. Foi diferente do anterior, foi muito bonita, que o meu grande piloto, Presidente da Federação de Automobilismo e Karting, divertiu-se imenso e eu diverti-me a vê-lo a divertir-se, porque nesta matéria o copiloto tem muito pouco a fazer. Amanhã sim é que tem que estar mais atento para o poder ajudar, mas foi muito interessante e sobretudo muito público. Uma diferença enorme, muito público a divertirem-se e a acompanhar o automobilismo, que é bastante importante. Apesar da ajuda governamental, a equipa de Dê Sangue, Salve Vidas terminou o prólogo desta Baja de Porto Alegre na 34ª posição. De regresso à competição, após a conquista do vice-campeonato em 2013, Pedro e Inês Grancha voltaram a sentar-se no BMW Evo X1, conduzido esta época por Ricardo Porém. O piloto de Cascais entrou bem no prólogo e mostrou que continua a ser bastante competitivo. Foi certinho, correu relativamente bem, sem problemas. Outro dos regressos à competição, bastante saudado nesta Baja de Porto Alegre, foi o de Filipe Campos. Fazendo equipa com Joana Sotomayor, o tetracampeão nacional mostrou por que razão continua a ser um dos melhores pilotos de todo o terreno nacional e ao volante deste Mini All for Racing realizou o 10º melhor tempo a 14,6 segundos do primeiro. Correu bem, isto demora a aquecer, mas diverti-me, foi bom. Verdadeiramente espetacular e motivado pelo facto de correr em casa junto do seu público, Nuno Matos e Filipe Serra voltaram a conseguir mostrar a competitividade do Opel Mokka. Com um carro dotado de um setup muito equilibrado, o piloto de Porto Alegre mostrou que tinham de contar com ele para as contas finais desta Baja. No final do primeiro dia estava a 14 segundos e meio do líder da prova. Rómulo Branco, forte candidato a um dos 3 primeiros lugares do campeonato, sabia que não poderia facilitar nesta derradeira prova da temporada. O piloto luso-angolano tinha ainda a ambição de contribuir para a vitória de João Seródio no Campeonato dos Navegadores. No final dos primeiros 5 km, cerca de 14 segundos separavam então Rómulo Branco da liderança. Correu bem, um bocadinho escorregadio, mas acho que correu bem. E o público, muito público? Muito, um espetáculo, um ambiente espetacular. João Ramos deixou de vez o Rave 4 e apostou agora numa evolução competitiva do Toyota Hilux Overdrive e não poderia desejar um melhor início na Baja de Porto Alegre ao volante de um carro que não testou. É mesmo uma estreia absoluta com a Hilux, que sempre admirei, mas efetivamente é a primeira vez que eu estou a conduzi-la, apesar de ter feito 10 km, mas acho que me dei muito bem, sempre com 2 pontos abaixo de segurança, mas acho que andamos muitíssimo bem, muito certinhos. O russo Boris Gadazin era outra das estrelas do pelotão internacional presentes nesta Baja. Com um potente GeForce Proto, Gadazin conseguiu arrancar o 5º melhor tempo no prólogo e estava assim a 9,8 segundos do mais rápido deste início das hostilidades. O brasileiro Reinaldo Varela foi mais rápido no prólogo que o seu adversário russo e mostrou que a sua presença noutras edições desta prova de Porto Alegre poderiam ajudar a encontrar o caminho para um dos lugares do pódio. Verdadeiramente rápido, logo desde o início, Reinaldo Varela fechava ao primeiro dia na 4ª posição, a 7,3 segundos da liderança da prova.
Já Ricardo e Manuel Porém, na estreia do Mini, voltaram a mostrar-se bastante rápidos. O líder do campeonato estava na luta pela conquista do Nacional e pretendia marcar o ritmo da prova. Contudo, no final dos primeiros 5 km de prova, era já terceiro a 6,6 segundos do primeiro classificado. Por seu lado, Miguel Barbosa mostrou que não estava disposto a abdicar da luta pela conquista do campeonato. O piloto de Lisboa foi bastante rápido e espetacular, conseguindo mesmo terminar o prólogo na segunda posição, com uma vantagem de 7 décimas de segundo para Ricardo Porém. Um bom início de prova para Miguel Barbosa e Mário Castro. Correu bem, tudo bem, muito escorregadio, difícil, mas tudo bem. E este é o Ford HRX de Nasser Al-Attiyah. O piloto do Qatar pretendia sair de Portugal com a conquista da Taça do Mundo de todo-terreno e começou por jogar ao ataque. Aproveitando um toque do seu mais direto adversário na Taça do Mundo, Vladimir Vassiliev, Al-Attiyah foi bastante rápido no prólogo, concluindo os 5,5 km em 4 minutos 36,1 segundos e sendo assim o primeiro líder da Baja Porto Alegre 500. Um excelente desempenho para Nasser Al-Attiyah neste seu regresso a Porto Alegre. Olhamos agora para a categoria T2, onde Alexandre e Rui Franco alinhavam à partida para garantir a conquista no campeonato. Uma vitória muito importante para esta equipa que aqui em Porto Alegre fazia a penúltima prova ao volante da Nissan Terrano. A formação ribatejeira entrou bem na prova da capital do Alto Alentejo e no prólogo do primeiro dia deu espetáculo e garantia a primeira posição entre os T2, batendo mesmo Eduardo Mota e o russo Andrei Rudskoy. Contudo, problemas com o diferencial do Nissan no segundo setor seletivo, de pouco mais de 200 km, retiraram qualquer hipótese a Alexandre e Rui Franco de vencer na última prova da temporada. A equipa da escuderia Golden Trans Dura terminou assim na terceira posição, a mais de 12 minutos do vencedor da T2. Não trazíamos para aqui a pretensão de ganhar, na medida em que fim de semana que vem estamos a alinhar na última prova do Ibérico, mas em determinada altura percebemos que era possível e como o que nos move é a vitória sempre, corremos atrás dela. Não conseguimos o primeiro T2 FIA, conseguimos o primeiro T2 português, fizemos 75% da prova só de tração atrás, bem duro, bem difícil, mas foi uma prova de fogo superada. A surpresa entre os T2 veio de Vasco Pedro e Sérgio Paiva, esta dupla da ProLama que regressou à competição e que boas recordações tem da prova de Porto Alegre, onde em 1994 alcançaram mesmo um brilhante quinto posto da classificação geral, voltaram em grande à maior prova do todo-terreno nacional. 20 anos envolvidos, a dupla do Porto ao volante da Isuzu D-Max conseguiram um 7º lugar no prólogo no primeiro dia de prova. Depois, nas longas passagens pelos setores seletivos do dia seguinte, aproveitaram a sua regularidade e os azares alheios para arrancarem um brilhante segundo lugar entre os T2 e um 19º lugar à geral, a mais de 1 hora e 16 minutos do vencedor. Apontado como grande candidato a vencer os T2 nesta Baja de Porto Alegre 500, o russo Andrei Rudskoy, ao volante do Toyota Land Cruiser, não começou da melhor maneira a sua participação na prova alentejana, arrancando no prólogo um 3º lugar. Contudo, no dia seguinte, Rudskoy impôs a sua força e logo na passagem matinal pelo segundo setor seletivo, assumiu o comando dos T2, deixando a 2 minutos o português Jorge Cardoso. Com uma máquina mais fiável, Rudskoy acabou por vencer esta Baja entre os T2 após um 3º setor seletivo de cerca de 250 km, que acabou por ser madrasto para a maioria dos seus adversários. A classificação final da categoria T2 com destaque para a vitória do russo Rudskoy e o segundo lugar dos regressados Vasco Pedro e Sérgio Paiva. Entre os T8, César e Tânia Sequeira, a jogar em casa, tentavam repetir a vitória de 2013 no campeonato. Sequeira chegava à última prova da temporada a 10 pontos do líder Filipe Carvalho. A dupla de Porto Alegre entrou bem na prova, conseguindo no prólogo a vitória na categoria, realizando mesmo o 6º melhor tempo entre os pilotos do evento nacional. Contudo, no início do segundo dia e último de prova, César Sequeira conheceu problemas no turbo do Toyota Land Cruiser, acabando por baixar para a 9ª posição da categoria no final do segundo setor seletivo e nos últimos 248 km não conseguiu recuperar, terminando assim na 7ª posição.
contudo, nas contas do campeonato, foi quarto classificado dos T8, conseguindo dessa forma os pontos que lhe dariam o título por apenas um ponto. Uma vitória suada de César e Tânia Sequeira. Com o azar de César Sequeira, beneficiou então Filipe Carvalho, o líder dos T8, à chegada a Porto Alegre, podia assim gerir a sua prova e levantar o pé de forma a não comprometer a vitória no campeonato. No final da prova, Filipe e Maria Carvalho garantiam a 5ª posição da categoria, o suficiente para conquistar o título de campeões nacionais na categoria T8. Assim como o regulamento obriga a deitar fora 2 provas, as contas finais acabaram por relegar Filipe e Maria Carvalho para o 2º lugar do campeonato. Já Júlio Mourão e Alexandre Durão, ao volante do BMW X5 Proto, conseguiram a melhor prestação da temporada nesta duríssima Baja de Porto Alegre. Numa prova bem conseguida por parte desta equipa, Júlio Mourão soube aproveitar os problemas dos seus mais diretos adversários e gerir convenientemente a mecânica do BMW Proto para trepar na classificação e conseguir um merecido 2º lugar entre os T8. Os grandes vencedores entre os T8 foram mesmo Alexandre Mota e Luís Martins, que conseguiram um 6º lugar entre os participantes do evento nacional desta Baja organizada pelo ACP. Depois de um 4º lugar na sua categoria no prólogo, Alexandre Mota foi o 2º mais rápido no final do 2º setor seletivo, atrás de Júlio Mourão, acabando contudo por ultrapassar o piloto do BMW Proto no 3º setor seletivo e garantir assim a vitória entre os T8. A tabela da classificação final da Baja Porto Alegre 500 na categoria T8, com o Ricardo e José Lopes em Opel Proto a fecharem o top 6. Olhamos agora para os mapas dos setores seletivos deste 2º e último dia de prova. Logo pela manhã os pilotos tinham pela frente um 2º setor seletivo com um total de pouco mais de 200 km. A fechar, um 3º setor seletivo de 248 km com partida no Crato. João Ramos não poderia desejar assim a melhor estreia da sua nova Hilux. Assumiu o comando ao final da manhã, mas um erro de condução quase deitava tudo a perder. É uma das primeiras curvas do prólogo, que no sentido contrário, ela é feita para a esquerda, uma longa esquerda neste sentido, com muita areia da projeção da passagem dos carros. E tem um talude, eu fiz a curva com toda a naturalidade a barrer e a traseira tocou ligeiramente, começou por tombar, tentei corrigir, mas o talude era muito alto e acabei mesmo por tombar. Fiquei tombado, entretanto buzinei, o público veio-me socorrer, pôs-me o carro direito e siga para a frente, mesmo assim deu para aguentar o primeiro lugar, que foi muito bom. Vai! Boa! Vai! Na parte da tarde, e com problemas da direção assistida, João Ramos teve problemas para chegar ao final da prova, mas conseguiu terminar na 8ª posição, a 9 minutos e 23 do primeiro lugar. Apesar de tudo, uma boa estreia para João Ramos na sua nova Toyota Hilux Overdrive, apesar de, sem direção assistida, ter tido muita dificuldade para chegar ao final e mais alguns sustos e saídas de estrada com esta nova Toyota Hilux. Surpreendente foi a prestação de Nuno Matos, o piloto de Porto Alegre, bastante motivado pela prestação no prólogo, jogou ao ataque e ao final do setor seletivo matinal de 200 km estava na 5ª posição da geral. Para a ronda da tarde desta Baja Porto Alegre 500, Nuno Matos geriu a mecânica e preocupou-se em chegar ao fim. Terminou na 7ª posição da classificação geral a 8 minutos e 57 do vencedor. Vladimir Vassilev, líder da Taça do Mundo, depois do azar na véspera, jogou no 2º dia ao ataque para recuperar terreno face ao seu mais direto adversário nesta Taça do Mundo. Ao final da manhã, saltava da 20ª posição para o 3º lugar e ficava mais à vontade para conquistar então o título de campeão do mundo de todo o terreno. Contudo, na parte da tarde, o russo Domini não conseguiu manter o ritmo e baixou para a 6ª posição de geral, o suficiente para se sagrar então em Porto Alegre campeão do mundo. Filipe Campos e Joana Sotomayor foram surpreendentes ao longo do 2º setor seletivo desta Baja. O tetracampeão do mundo, que regressou à competição, mostrou que quem sabe não esquece e a meio da manhã liderava já a Baja de Porto Alegre.
Depois, um erro de navegação e um encontro imediato com Rómulo Branco afastou Filipe Campos de uma possível vitória. No setor seletivo final, conseguiu ainda recuperar da 8ª para a 5ª posição para terminar a 6 minutos e 14 do líder. E este é Miguel Barbosa, na luta pela conquista do campeonato. Barbosa cedo deu a entender que não iria dar tréguas ao líder do campeonato e rapidamente aumentou a vantagem devido a uma saída de estrada de Ricardo Porém nos primeiros quilómetros do segundo setor seletivo. Contudo, a segunda parte do setor seletivo da manhã do segundo dia, Barbosa viu vantagem para Porém diminuir e no final os dois protagonistas pela conquista do campeonato nacional estavam já separados por apenas 20 segundos. No terceiro setor seletivo, Barbosa não conseguiu travar Porém, acabando mesmo por baixar à 4ª posição e terminar a prova a 3 minutos e 52 do vencedor. Foi um campeonato longo, interessante, bastante competitivo. Tenho que começar por dar os parabéns ao vencedor, ao Ricardo Porém, que fez uma excelente temporada. Acabamos o campeonato ex-aequo em termos de pontos, mas pelo fator de desempate ele é campeão, porque é pelas provas que não contaram. Eu acho que é uma justa decisão, porque isso tem que ser premiado, ele acabou as provas todas e eu não. E pronto, e depois viemos sempre atrás do prejuízo, tivemos uma segunda metade de campeonato muito boa, mas aqueles estiveram mais fortes, o binómio, o Ricardo e o Mini foram mais fortes, e toda a equipa, isso tem que ser tido em conta e tem todo o mérito em ser campeão este ano. Com uma prova de trás para a frente, o brasileiro Reinaldo Varela mostrou algumas dificuldades no acerto da Toyota no segundo setor seletivo, mas no derradeiro setor esteve imparável e conseguiu mesmo superar Miguel Barbosa. Com esta prestação, Reinaldo Varela acabava a Porto Alegre 500 no lugar mais baixo do pódio. Aqui em Portugal, que o nível é muito alto dos pilotos, então você andar junto com eles sem conhecer o trecho, que eles já andam há muitos anos, já é uma satisfação muito grande. Tivemos 2 problemas de pneu de manhã e problema de embreagem à tarde, e depois eu cheguei no Miguel para ultrapassar, mas é muito difícil, porque é muita poeira. E a hora que eu consegui dar o sentinela, ele parou, deixou passar, e isso daí perdi alguns minutos lá. Mas foi muito bom que conseguimos chegar e nosso objetivo era chegar no pódio, conseguimos chegar em terceiro. Nasser Al-Attiyah não começou bem o segundo dia de prova. O piloto do Ford HRX, que abria a estrada, pagou por isso a fatura e cedo desceu uns lugares na classificação. No controle de passagem do segundo setor seletivo, Nasser não conseguia mesmo melhor que o 8º tempo devido a problemas com o limpa-para-brisas e por isso ao final da manhã não foi de estranhar o 7º lugar à geral a 2 minutos e 8 do líder. No derradeiro setor seletivo, Nasser Al-Attiyah não facilitou, impôs um ritmo forte ao longo dos cerca de 250 km do terceiro setor seletivo e acabou mesmo no lugar do meio do pódio. Yes, we lose a lot of time in morning because we have a problem with the wiper for windscreen. But okay, we win the stage in afternoon. We finish second overall in Baja, Portugal. Yeah, a little bit disappointed for the world champion because we finished second. Surpreendente foi a prestação de Ricardo Porém. Depois de um menos conseguido prólogo, Porém entrou ao ataque e o ímpeto que coloca nas suas prestações acabou por o levar a sair de estrada. Apesar disso, o piloto de Leiria não baixou os braços e ao final da manhã estava já na 4ª posição de geral, a 27 segundos do que era o seu principal rival, Miguel Barbosa. Da parte da tarde, porém não deu hipótese à concorrência e cedo assumiu o comando da prova para não mais largar, vencendo assim a Baja de Porto Alegre 500 e sagrando-se aos 25 anos de idade pela primeira vez campeão nacional. Uma manhã muito complicada, aquela mini saída de pista condicionou ou ia condicionando o nosso resultado. No entanto, eu não deixei de acreditar e até ao fim dei tudo. Cada quilómetro que passou dei o meu melhor, ataquei onde me sentia mais confortável e obviamente que o resultado é fantástico. Venci o Porto Alegre, fui campeão nacional, tenho uns sonhos, acho eu, cumpridos. Agora daqui não sei o que é que posso sonhar mais.
classificação final da Baja Porto Alegre 500 2014, com vitória então para Ricardo e Manuel Porém. Ponto final no Campeonato Nacional de Todo o Terreno, um dos mais emotivos dos últimos anos.